Nosso encontro e último encontro hoje, o tema, testes da liderança espiritual. Tema geral, liderança eficaz. E hoje nós temos o nosso último encontro, testes da liderança espiritual. Amém? Pastor Elias tem a palavra, o microfone novo. Rapaz. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Então, agora vamos testar isso aqui. Eu me sinto muito desconfortável com esse negócio tapando minha orelha, viu? Mas acho que vai dar certo. Deixa eu ver se chegamos aqui. Então, temos... Quantos estão aqui hoje pela primeira vez? Muito bem. Então, aquela revisãozinha bem rápida para a gente... seguir adiante. Começamos na quarta-feira tratando sobre os olhos da liderança da igreja. E pedi para vocês dizerem quantos quadrados tem aí, lembra? E chegamos à conclusão que depende tudo da perspectiva de quem olha. Você pode multiplicar isso aí por milhares. A vida é assim, as coisas são assim, a gente é seletivo naquilo que a gente escolhe ver. E os olhos da liderança da igreja são olhos treinados para descobrirem coisas que outros não conseguem ver. E é isso que estamos querendo ver aqui durante esses dias. Por exemplo, perguntamos aonde está a seta. Muita gente não conseguiu localizar uma seta aqui porque o olho não estava treinado para ver a seta. Mas alguns já foram direto lá. Então, nós temos que desenvolver capacidade de ver aspectos da liderança que um olho não treinado não consegue ver. Então, estudamos a definição de um líder, vamos recordá-la aqui agora. Vou pedir a todos que possamos ler essa definição juntos. Vamos ler mais uma vez? Um líder é uma pessoa com capacidades e responsabilidades dadas por Deus e que influencia um grupo específico do povo de Deus em direção aos seus propósitos para o grupo. Vemos que um líder é uma pessoa, é uma definição intencional. Não estamos tratando da tarefa da liderança, estamos tratando da pessoa do líder. Usar o genérico pessoa é intencional, porque Deus usa homens e Deus usa mulheres na função de liderança. Então, ele é uma pessoa com capacidades dadas por Deus. Estas capacidades vimos que são as habilidades adquiridas pelo nosso esforço, as habilidades de trás, ferramentas de execução de tarefas e habilidades para trabalho. Vimos que os talentos naturais, bondade de Deus, tudo dado por Deus, porque Ele é quem dá inteligência para a gente aprender. E os dons espirituais que Ele nos dá quando a gente se converte. E cabe a gente descobrir os dons. Então, um líder é um homem ou uma mulher a quem Deus tem dado capacitações, habilidades, um bloco de habilidades e tem dado responsabilidades, a responsabilidade de influenciar outros. Liderança é influência sobre outras pessoas e, nesse sentido, todos nós somos líderes. Influencia um grupo específico do povo de Deus em direção aos propósitos de Deus para aquele grupo. A parte mais complicada dessa definição é essa expressão em direção aos propósitos de Deus. Discernir os propósitos de Deus para um grupo requer uma busca muito intensa da pessoa de Deus, do contexto da igreja, das capacidades da liderança. É um bloco de coisas. E o líder ele discerne os propósitos de Deus para o povo e ele transvisiona. Ele vende essa coisa, ele passa a coisa para a comunidade, caminha em direção a esse porto
que Deus tem determinado para aquela igreja em particular. Depois nós vimos se liderança e influência, o que é que faz um líder crescer na sua influência. No primeiro dia nós tratamos dos pilares da liderança. Alguém lembra quais são os pilares? O caráter, o conhecimento, os resultados e a unção divina. Tratamos destes 4: caráter, excelência, ou conhecimento, resultados e unção divina. Ontem nós tratamos das prioridades de ministério, ou das prioridades da liderança. Deus, estudando o texto de Atos capítulo 20, Deus, servindo a Deus com coração humilde e com lágrimas, servindo a irmandade anunciando coisas proveitosas, servindo aos amigos pela evangelização e o sacrifício como uma prioridade para consigo mesmo. Todo mundo recorda, todos que estavam aqui? Então já fizemos a boa obra de inteirar os companheiros que estão vindo hoje pela primeira vez sobre o que tratamos até agora. Hoje, nós vamos tratar sobre os testes. É um teste hoje aqui, é um dever, um dever de casa. Você vai fazer um teste da sua vida, líder. Todos nós que estamos aqui somos, em certo sentido, líderes. Nós influenciamos outros. A questão é, somos líderes espirituais? E o texto da nossa meditação de hoje, nosso estudo de hoje, é Atos capítulo 2. Versículos 42 a 47. Assim diz o texto: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Observe que esse texto, ele é um texto que dá sequência ao texto da conversão. Pedro estava pregando em Atos capítulo 2, as pessoas perguntam para ele: que faremos, irmãos? Os convertidos, pessoas que chegaram a Cristo. Pedro menciona: arrependei-vos e crede, porque para vós outros e para os vossos filhos é a promessa, e para quantos o Senhor aprover chamar. Então, há uma experiência de conversão ali de muita gente, 3.000, debaixo da liderança dos apóstolos. E agora, como manter a igreja empolgada? Como manter a igreja viva? Essa é uma tarefa da liderança. A tarefa da liderança nas mãos de Deus. Quais são as marcas de que o líder é um modelo do rebanho? Então, embora o texto fale aí de toda a igreja, toda a igreja estava debaixo. Se você ler o capítulo 2 inteiro, você vai ver que toda a igreja estava debaixo da liderança apostólica. Os líderes em si mesmos eram um modelo de cada uma destas áreas. E é muito importante que a gente faça um teste da nossa vida hoje, para a gente discernir se nós estamos enquadrados dentro destes aspectos de ser um líder espiritual, de levar a igreja nessa dinâmica, mas sendo nós mesmos o exemplo. E a importância disso é porque, há muita carnalidade na liderança da igreja. Há muita igreja liderada quase como uma empresa secular, ou com propriedade de pessoas que estão nela há muito tempo. As famílias se julgam no direito de serem os donos dela. Eu citei ontem aqui meu colega lá numa cidade aqui pertinho, que o presbítero ameaçou dar um tiro nele.
Você vê se tem cabimento uma coisa dessa? Há uma igreja, muitos anos atrás, em Mantena, aqui, nossa denominação, que o culto terminou numa pancadaria e na cadeia. Havia 2 famílias grandes de fazendeiros na igreja, e uma não gostava da outra. E metade do conselho era de uma família, metade de outra, para dar certo. Na década de 70. Na década de 70, começo de 80. E abriram 2 portas laterais. Uma família entrava pela porta lateral, a outra pela outra. Visitantes ocasionais entravam pela porta da frente. E correu o boato de que uma família estava... alguém de uma família falou mal da outra. E o boato se espalhou. E um dia, no culto do domingo à noite, isso é a história da nossa denominação. Entram os irmãos todos armados dentro da igreja. E a notícia correu para outra família que vinha gente armada. Eles vieram armados também. Era foice, era martelo, era coisa, e era bala, revólver. E o culto começou com um belíssimo santo, 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 e o santo, santo terminou na cadeia. Porque foi só um olhar para o outro, começou um quebra-quebra dentro da igreja presbiteriana, que foi uma coisa vergonhosa. Foi terminar na cadeia. Presbíteros liderando todo o vigor espiritual da igreja. Então, olha como é que a coisa é importante. É muito importante que a liderança seja reconhecida como a liderança espiritual. Agora, a verdade é que espiritualidade, liderança espiritual, sempre é reconhecido pelos outros. O verdadeiro líder espiritual, como regra geral, sempre se julga o pior de todos. São sempre os outros que consideram aquela pessoa diferenciada. Porque se eu chegar para você e disser, eu sou um líder espiritual, isso é presunção, concorda comigo ou não? Isso é soberba. O líder espiritual, na verdade, ele se quebranta mais do que todos os outros. Porque é como o apóstolo São Paulo disse, ele olha assim no espelho e diz, miserável homem quem sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque reconhece que o verdadeiro líder espiritual, ele se olha no espelho e diz, eu não presto mesmo. E aí ele é grato a Deus e ao povo por o aceitarem como ele é. E mesmo assim se submeterem. Então, se há alguém que se considera indigno de ser chamado de líder espiritual, é o líder espiritual. A igreja julga assim, o povo julga assim, porque vê neles algumas marcas. Então vamos ver essas marcas, que porque estavam na vida dos líderes, foram transferidas para a vida da igreja. E como diz Jeremias, o povo é o que o seu sacerdote é. Então, uma igreja que tem uma liderança santa, santificada, vai ter um povo abençoado, santo e santificado. Então, o que foi visto nos apóstolos foi reproduzido na igreja. Então, vamos descobrir isso aí, tá bom? E você vai fazendo o seu teste, meu irmão e minha irmã. O que é que se enquadra para você? O que é que se enquadra na sua vida? Primeiro deles, uma liderança espiritual é marcada por um desejo muito forte de oração comunitária, de prática da oração comunitária. E observe o que é que diz o texto aí, versículo 42. O que é que acontecia com a igreja toda, incluindo os seus líderes, no versículo 42? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, em quê? Nas orações. Agora, veja bem, o texto aí não está tratando da oração individual, porque a oração individual é um dever de todos nós. O texto está tratando da oração comunitária. A igreja junto, os líderes dando exemplo, trazendo o povo junto. A oração comunitária é a premissa base de qualquer avivamento na vida da igreja ou de qualquer entusiasmo na vida dos crentes. É muito importante a gente orar, líderes, todos nós somos, orar individualmente. É um dever, devemos orar sempre sem esmorecer.
Mas há algo diferenciado quando a igreja se reúne em oração. Quando a igreja se reúne em oração, há uma expectativa de que Deus, única, homogênea, de que Deus há de fazer algo novo na vida daquela igreja. Agora, não adianta ficar tentando trazer o povo para orar e eles não veem os líderes lá. É um absurdo. E não vem, porque o povo segue o modelo dos líderes que são modelares para o rebanho. Eu tenho viajado por aí afora, muitos lugares. Eu nunca vi uma igreja viva, dinâmica, cheia de entusiasmo, experimentando algo novo de Deus, um avivamento de Deus, um entusiasmo novo na fé, aonde a oração comunitária, o povo junto, não seja quase tão irrelevante quanto o culto domingo à noite, em frequência. Porque estando juntos, há algo especial da comunidade junta na presença de Deus, na busca de Deus. Perguntaram para o Billy Graham, qual é o segredo do seu ministério? Billy Graham falou, o segredo do meu ministério resume-se a 3 palavras. Oração, oração, qual seria a terceira? Oração. Olha, 2 Crônicas 7,14 diz assim, se um dos membros do meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, não é isso que diz lá? Não, o que é que diz lá então? Agora, povo é coletividade. Povo é o grupo junto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o grupo, a comunidade, que se chama pelo meu nome, como comunidade, se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei do céu. A história dos avivamentos da igreja tem revelado, só tiveram 9 grandes avivamentos na história da igreja. 9. Nenhum deles, inclusive esse de Atos capítulo 2, que é o começo do cristianismo, aconteceu sem um espírito comunitário de oração debaixo da liderança dos líderes. No caso aqui era dos 12 apóstolos. Está seguindo comigo? Porque a oração é a premissa básica da vida da igreja. Da vida da igreja. Porque ela cria a comunidade junto, cria esse espírito de que Deus vai agir no nosso meio. Quando o avivamento estourou na Coreia, em 1907, em Pyongyang, no norte da Coreia, hoje é a capital da Coreia do Norte. Naquela época, o apelido da cidade era Jerusalém do Oriente. De tanto crente que tinha em Pyongyang. Presbiterianos, você sabe, 60% dos crentes da Coreia são presbiterianos. É um milagre. A igreja presbiteriana não cresce muito em muitos lugares. Então, quando tem um exemplo bom assim, você diz, graças a Deus, dá um culto em ações de graça e jejua por 40 dias. Então, a igreja, de repente, estava em tensão, semelhante à tensão que houve no Brasil em 1903. Os missionários, liderados por um homem chamado Samuel Moffett, e os nacionais, liderados por um presbítero chamado presbítero Park. A igreja nascente foi crescendo, aquela coisa toda. Os nacionais queriam completa independência, que os missionários fossem embora. Os missionários queriam manter o controle porque achavam que era cedo para liberar para eles. O Supremo Conselho reuniu-se na Igreja Presbiteriana Central de Pyongyang, que hoje não existe mais, foi a Revolução Comunista destruiu. E o povo fugiu para a Coreia do Sul. E decidiram orar 14 dias, a comunidade, simbolicamente, presbíteros, pastores e os missionários do país inteiro orar por 14 dias. Deus faz alguma coisa entre nós. E eles oraram por 13 dias e nada aconteceu. No 14º dia, no último dia do jejum e da oração, o missionário Samuel Moffett, cujo filho é ainda vivo, aí você vê como pouco tempo faz, e chama também Samuel Moffett Jr., e é 84 anos agora, e ainda é professor de missiologia no Seminário Presbiteriano de Pittsburgh, nos Estados Unidos. O pai dele, o missionário Samuel Moffett, levantou-se e publicamente, na frente de todo o povo,
pediu perdão à igreja representada pelos presbíteros e pastores que lá estavam, pelo orgulho e pelo desejo de comando, ou por não tratarem os irmãos como irmãos da mesma categoria, por acharem que os outros não teriam condições de liderar a igreja, por acharem que a igreja era deles mesmo e os outros eram apenas componentes nesse processo todo. O presbítero Park se levanta e ele pede perdão aos missionários, num momento muito tocante, pela ingratidão da igreja, para com aqueles que deram da sua vida, seu tempo, para trazer o evangelho ali. Começou um arrependimento de pecados, começou um chororô, começou um quebrantamento, começou um avivamento que continua até os dias de hoje. É assim. Porque o povo estava junto em oração. Então, a reunião de oração desta igreja tem que ser, a liderança da igreja, a liderança espiritual, tem que estar junto, trazendo o povo junto, sendo modelo. Porque se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei do céu, diz o Senhor. Está entendendo o que estou querendo dizer, meus irmãos? É isso que acontecia, diariamente estavam juntos. O privilégio de influenciar traz responsabilidades. Traz responsabilidades. Muito bem. Então aí já tratamos do primeiro teste. Agora você que está com sua folhinha aí, líder da igreja, todos nós somos, influenciamos outros. Marca aí se você está com esse componente em ponto de bala na sua vida. Na sua mente você pode dizer aí, marcou um X ou um tracinho, isso se aplica a mim. Aí dá graças a Deus. Se não, você diz, vou mudar a partir de hoje. Vou mudar a partir de hoje. Porque não adianta reclamar da igreja fria, se a liderança for sepulcral. Ou um túmulo de mármore. Entendeu? É assim. Então essa é a primeira marca. A oração, vamos repetir lá? A oração comunitária é o quê? É a premissa básica. Pronto. Está junto, você sente a necessidade de estar juntos com os outros. Agora tem a segunda. Olha o que é que o texto diz aí no versículo 42 também. O que é que acontecia todos os dias na igreja? Perseveravam na doutrina. Era fácil, porque os apóstolos estavam lá, estavam liderando, estavam lá, estão no todo o capítulo. Não havia acontecido a primeira perseguição ainda. A igreja estava toda em Jerusalém. Então os apóstolos estavam ensinando e eles estavam lá. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que a palavra na vida do líder espiritual é o lastro da sua liderança. O lastro no navio é aquela parte que vai dentro da água e dá o equilíbrio para que o navio não vire, não fique, o navio possa seguir adiante. Então a palavra de Deus, a doutrina, é o que dá o equilíbrio à vida do líder e do ministério, a vida e o ministério do líder espiritual. Em outras palavras, o líder espiritual tem que conhecer a Bíblia, tem que estudá-la, tem que amá-la, tem que tratá-la com seriedade. Então a gente escuta falar de tantos absurdos por aí afora, tanta brincadeira com a Bíblia, tanto desconhecimento, né? Então não dá. Olha, quando fizeram o teste para medir o conhecimento da Bíblia na vida dos alunos da escola dominical de 300 igrejas, fizeram algumas perguntas. Me ajude aqui a respondê-las. Uma era múltipla resposta. A resposta certa estava lá, mas tinha muita errada. Primeira pergunta é quem escreveu os evangelhos? Quem escreveu os evangelhos? Me ajuda aí. Mateus? Essa igreja conhece a Bíblia mesmo, viu, pai? Porque muito mais Mateus, Marcos, Lucas e João. Muitos irmãos, mas muitos irmãos, nesse teste, marcaram a resposta que dizia que os evangelhos haviam sido escritos por Mateus, Marcos, Martinho Lutero e João. Havia uma outra pergunta. De onde veio Eva? De onde veio Eva, gente? Pelo poder de Deus, né, minha irmã?
Tem um cara na internet que fala, a Bíblia fala, que diz que ela veio da picanha. A Eva veio da picanha. Fala, porque ele não conhecia a picanha. Então ela deve ter vindo da picanha. A Bíblia diz, é um pregador. Alguém já viu isso aí ou não? Todo mundo sabe. Coisa ruim, todo mundo sabe. Pois bem, então a pergunta era de onde veio Eva? Muita gente marcou a resposta certa. Mas muita gente marcou a resposta que dizia que Eva tinha vindo de uma maçã. Uma maçãzona. Fum! Eu moro em Nova York. Nova York é conhecida como a Big Apple, ou a grande maçã. Conclusão lógica é que Eva era nova-iorquina. Aí tinha uma terceira pergunta, me ajuda aí. Quem foi Sodoma e quem foi Gomorra? Essa é boa, não? Muitos irmãos marcaram a resposta certa, que dizia que tinha sido 2 cidades destruídas com fogo, né? Por causa da sua iniquidade. Mas muitos irmãos marcaram também o quadradinho que dizia que Sodoma e Gomorra tinham sido amantes. Havia uma quarta pergunta, isso aqui é mais complicado. Estão indo bem nas perguntas aí ou não? A quarta pergunta é, quem foi Acabe? Quem foi Acabe? Um rei, mas que rei? Casado com quem? Um péssimo rei do reino de Israel. Pouquíssimos irmãos marcaram a resposta certa. Mas muitos irmãos marcaram a resposta que dizia que Acabe tinha sido a mula de Balaão. Tem uma certa perspectiva, é a resposta certa. Mas assim vai. É uma coisa tremenda. Havia um seminarista um futuro pastor, na minha classe de seminário, que nunca imaginava, o nome dele era Carlos, mas ele não admitia ser chamado de Carlos. Ele queria ser chamado de Charles. Charles. E ele, então, ele foi pregar numa igreja do interior, pensando que não tinha ninguém esclarecido lá, entendeu? Lá em Pernambuco. E ele entrou pelo canto, teve que ser expulso do seminário. Porque ele chegou lá e falou assim, como diz o original da Bíblia em francês? Primeiramente, não existe o original da Bíblia em francês. Ou é grego, ou é hebraico, com 3 capítulos em aramaico e mais 3 versículos. Isso é tudo. Mas ele falou, como diz o original da Bíblia em francês? Monsieur, por que me desamparei? Notícia chegou no seminário, ele foi mandado embora. Então não tem jeito de ser líder espiritual sem Bíblia e sem levar as coisas de Deus a sério. Entende? É assim, sem as escrituras, sem estudá-la, sem lê-la, sem amá-la. Não tem. Porque você vai influenciar outros. E você pode influenciar outros para o bem ou para o mal. E se não conhece as escrituras, você num momento de dureza na vida de alguém, é a palavra de Deus que traz luz para as pessoas. Porque ela é viva e eficaz. Olhe, eu ouvi falar de um caso de um diácono, que ele era baixinho, mas todo cheio de entusiasmo, né? Não na fé, mas na vida. E ele tinha o costume de chegar em casa e pôr a Bíblia lá no lugar ao lado da mesa. Ele tinha 2 filhos, adolescentes. E porque ele sabia que no próximo domingo ele pegaria ali, porque tem muito teatro na nossa igreja.
Tem crente que usa a Bíblia como líder, que usa a Bíblia como desodorante. Que a gente aprende a forma. Então, o povo vai julgar. O povo é muito simples. Eles acham que você é espiritual se você puser a Bíblia aqui. Você vai na igreja de paletó e chegando com a Bíblia aqui. Aí você usa como desodorante. Outros usam a Bíblia como antigripal. Põe aqui, para proteger do vento. E o pessoal fala, que cara espiritual. Tem isso, né? Tem isso. A igreja tem suas maneiras estranhas de achar que um cara é espiritual. Havia um indivíduo que falava do bispo da igreja metodista lá em Recife, o homem espiritual. Perguntaram, por que ele é espiritual? Porque o sapato dele, a ponta do sapato está toda estragada, deve ser porque ele ora demais de joelho. Ele deu uma topada em alguma coisa aí. Mas eu estava falando de que eu parei, né? Do diácono. Querem saber do diácono ou não? Por alguma razão, ele que só levava a Bíblia na igreja, quer dizer, nem abria mais, era o teatro. A gente é mestre em teatro. Naquele semana, ele conseguiu colocar em cima da geladeira. Como ele era baixinho, ele não via muito. E o domingo chegou e ele era o superintendente da escola dominical. E ele já chegou para a coitada da esposa e falou, cadê minha Bíblia? E ela falou, eu sei lá da sua Bíblia. Eu sei da minha. Não, você quer ver minha desgraça na igreja? Cadê minha Bíblia? Você quer me humilhar? Onde é que está a minha Bíblia? Ele tinha deixado no domingo, já era o outro domingo. E os dois filhos na cozinha, tudo vendo aquela briga, um torcendo pelo pai, um pela mãe, aquela coisa toda, aquela agitação. Ele fica bravo, finalmente ele acha a Bíblia em cima da geladeira, mas o mal já tinha sido feito, está certo ou não? Ele entra no carro, e os filhos atrás, e continua o pau cantando. Dá murro na direção. Aqui vai, e a esposa do outro lado, já nervosa, respondia do mesmo jeito. Finalmente ele chega na igreja. E o único espaço vazio na frente da igreja era na porta da igreja. Alguém tinha saído, estava lá o espaço, coube o carro dele direitinho. Nisso vem o diácono de plantão cumprimentá-lo. O superintendente da escola dominical chegou. E quando o diácono e eles brigando, o diácono chega na janela do carro dele, ele fala com o canto da sua boca para a sua esposa. Depois a gente continua. E olha para o diácono, meu irmão, maravilha, louvado seja o Senhor, que dia lindo, né? Entra na igreja, estava um pouco atrasada, ele exigia que os filhos sentassem no primeiro banco, senão chegava em casa e apanhava. Os meninos sentam lá no primeiro banco, esposa também. Ele abre, vamos começar a nossa escola dominical com o devocional no Salmo 133. Bem alegre que os irmãos vivam em união. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. E os filhos no primeiro banco ali, pensando consigo, hipócrita. E a primeira oportunidade que eles têm, quando se sentem senhores de si, abandonam a igreja. E não volta mais. Entende o que estou querendo dizer? A palavra de Deus tem que ser lâmpada para o nosso caminho. Tem que amá-la, praticá-la, conhecê-la. Eu quero desafiar cada um de nós aqui a considerar um processo de memorização das Escrituras. Primeiro dia eu falei do diácono Púlpio. Lembra do diácono Púlpio? Citei aqui. Cara, é um modelo para mim a partir de agora. Uma vez, cada semana, nas áreas centrais da casa, onde ele vai mais, ele põe no vidro do banheiro, o vidro da sala de visita, em vários lugares, é o versículo da semana, junto ao controle da televisão, é o versículo da semana. 10, 15 vezes ao dia ele está relembrando aquele texto, guardando no coração a palavra para não pecar contra o Senhor. Então, o líder espiritual tem que conhecer as Escrituras. Tem que conhecer. O texto diz em 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade.
Então, a palavra grega procura, o conceito dela é tente o seu melhor, faça o seu melhor, com abnegação, para que você se apresente diante de Deus. Aprovado, quer dizer, seu caráter ilibado, nada que ofenda. Que maneja bem a palavra da verdade, conhecimento. Conhecimento, você sabe a palavra da verdade. Que não tem do que se envergonhar. Então, meus queridos irmãos e irmãs, segunda marca da liderança espiritual nesse teste é o conhecimento das Escrituras. A gente não tem jeito de ser um líder espiritual sem a espiritualidade das Escrituras. Amém? Então, trata de conhecer. Trata de conhecer. Então, vamos lá. Marca aí. Está indo tudo bem até aqui ou não? Primeiro foi a oração comunitária, que é o quê? Premissa básica de uma liderança espiritual. Você lidera a coisa, você está presente. Segundo, a palavra é o lastro da vida e ministério de uma liderança espiritual. Vamos repetir isso aí? A palavra é o lastro da vida e ministério de uma liderança espiritual. Se for só oração, a oração é tão emotiva, é tão subjetiva, é uma área tão necessária, mas tão perigosa, que se você não tiver a Bíblia para julgar, vai acontecer muita coisa estranha. Então, as duas coisas têm que ir juntas. Terceiro, a pregação. Se você ler os 7 primeiros capítulos de Atos, você vai encontrar a liderança envolvida em todos os capítulos, com exceção do primeiro, na comunicação do evangelho a outros. Então, um líder espiritual, você vê no capítulo 2, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 5, no capítulo 6 e até na morte de Estevão, um diácono, no capítulo 7, sempre anunciando, porque a pregação é o processo da expansão da influência da liderança espiritual. Você comunica para os outros, você abençoa outros. Agora, é interessante que na Bíblia, comunicar tem pelo menos 4 palavras gregas para a ideia do verbo comunicar. A palavra que o Espírito Santo resolveu escolher para comunicar o Evangelho é lindíssima. É a palavra querigma, proclamação, comunicação do Evangelho. Ela era uma palavra que já existia, mas ela tinha naquela época um uso tão maravilhoso, tão específico, tão abençoado, porque ela era usada para comunicar as vitórias do Império Romano. Quando Roma ganhava uma batalha, você sabe, a maratona, 40 quilômetros, começou do Império Romano. Então, não tinha correio. Então, o exército romano estava a 1.000 quilômetros de distância, haviam 25, 30 maratonistas que saíam correndo, um de cada vez, espalhados pelas províncias, e passava a notícia para o outro corria até chegar em Roma. Quando a notícia chegava em Roma, que Roma havia vencido, o indivíduo vinha, ele subia uma das 7 colinas, onde está no Fórum Romano em cima, onde também tinha a plataforma de comercialização dos escravos. Quando ele entrava na cidade, Roma era grande, mas não era tão grande como é hoje, as trombetas, vinham maratonistas, você sabia, a notícia de vitória. E o maratonista entrava na cidade, passava ao lado do Coliseu, começava a subir a colina, onde tinha o templo de Júpiter, tinha outras coisas por ali, e as trombetas tocavam, a cidade silenciava. O maratonista chegava lá em cima e gritava, Roma venceu. No Fórum Romano ele gritava, Roma venceu. E a cidade entrava em festa uma vez mais. A palavra da proclamação da vitória é a palavra querigma, que é usada para pregação. Não é uma coisa interessante? Não, isso para mim é sintomático demais. Um líder espiritual é alguém que entende que não há espaço para derrota na nossa pregação. É o corajoso que anuncia a tempo e a fora de tempo a proclamação da vitória de Cristo para os outros. Você se achega a um líder espiritual, você sai contaminado com o Evangelho. Sai contaminado com o Evangelho, mais cedo ou mais tarde. A palavra querigma. Eu sempre me perguntei o que é que Jesus foi fazer no inferno. Porque a Bíblia diz, o credo apostólico diz,
Creio em Deus Pai. Você ainda lembra do credo apostólico ou não? Vamos repetir? Creio em Deus Pai, Criador dos céus e da terra. Em Jesus Cristo, seu Filho nosso, que foi concebido, nasceu, Virgem Maria, foi crucificado, desceu aonde? Chama Hades, chama Sheol, chama o que você quiser. Desceu ao inferno. E eu sempre pergunto a mim mesmo, o que é que Jesus foi fazer nesse lugar? E o que é que ele sempre me perguntava? Porque o diabo não sabe todas as coisas, ele sabe algumas coisas. E ele suspeitava de que Jesus era o Messias. Ele não tinha certeza. Por isso ele tenta Jesus dizendo assim, se tu és o Filho de Deus, se tu és, lança-te daqui abaixo. Não é assim que está escrito? Então ele tinha uma forte suspeita. Então na mente do diabo, quando Jesus Cristo foi à cruz e morreu e foi enterrado, acabou a ameaça, tá certo ou não? E aí o inferno entrou em festa. 1 Pedro 3,19. 1 Pedro 3,19. Festa bacanal infernal. Rolava de tudo, até a 51 lá. Cocaína para todo lado, aquela coisa toda, a imoralidade generalizada, rolava de tudo lá. Festa, vencemos aquele que era potencialmente uma ameaça para a gente. De repente, no meio da festa, 1 Pedro 3,19, aparece Jesus dizendo, vocês pensam que vocês ganharam? Venceram quando eu fui à cruz? Na cruz eu esmaguei a cabeça da serpente. Na verdade, eu sou o vencedor. A vitória é minha, eu sou o conquistador. A porta que eu abro, ninguém fecha. A porta que eu fecho, ninguém abre. Eu sou o vitorioso. E aí a igreja diz o quê? Amém. Vamos lá, irmão? Então, o texto de 1 Pedro 3,19 diz que Jesus foi ao inferno e querigma, proclamou sua vitória. Então, ele proclamou sua vitória num lugar onde todos achavam que ele havia sido derrotado. Então, o líder espiritual é alguém que tem essa ousadia, essa coragem. Sabe que quando Jesus abre uma porta, ninguém fecha, e quando ele fecha, ninguém abre. Ele anuncia poderosamente a palavra. Ele não tem vergonha do evangelho. Ele comunica esse evangelho para os outros. Ele é um modelo do rebanho. Não é um crente chato, mas se grudou nele, você é abençoado. Você é abençoado. Então, você tem que perguntar a você mesmo aí. Marca aí o quadradinho. O que é que você coloca aí na pregação? Olha, a gente não precisa falar daquilo que a gente não sabe. Você não tem obrigação, você não leu as Escrituras. Aliás, é difícil ter um pastor que leu. Você não fez um curso de teologia. Mas você tem que falar daquilo que é Cristo para a gente. Isso serve para todos nós. Nós temos que influenciar outros. São 176 mil pessoas morrendo por dia no mundo. Cristianismo é só 33% da população do mundo. Nascido de novo, põe aí uns 10, 12%. Estão indo para o inferno, bons cristãos indo para o inferno. Fora os não crentes. Está entendendo? E você, irmão espiritual aqui, você é o modelo do rebanho, você, minha irmã, também. Então, o mais novo está precisando aprender de você. Nós não temos tempo para perder. Não adianta complicar. Fala daquilo que você sabe. Isso já é o suficiente. O mais Deus vai usar. Porque as coisas mais simples do Evangelho são complicadas demais para quem não conhece o Evangelho. Então, temos até agora o quê? A oração, que é a comunitária, que é a premissa básica de quê? Temos o estudo da palavra, que é o quê? Temos a pregação do Evangelho, que é o quê? Agora,
essa pregação do Evangelho é carta aberta. Paulo diz, eu sou uma carta aberta. É a vida. É a vida. No momento certo, o amor convence. O amor convence. As pessoas vão perguntar o que há diferente na gente, aí você anuncia. Não é aquele crente que carrega um monte de folheto no bolso, entra no ônibus e espera até a última parada porque tem vergonha. Eu aprendi que eu tenho que fazer assim. Na hora que ele vai se levantar para sair, joga um folheto na mão de alguém e sai correndo de dentro do ônibus. Todo comprometimento, vida, os outros. Há uma irmã da presbiteriana, da primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares, que orou e envolveu-se na vida da mãe por 60 anos. A mãe foi batizada com 103. Isso aí é uma liderança eficaz. Entendeu? Semeou e não desistiu. Quarta coisa. Vamos ver onde é que está isso no texto aqui. Vê lá em Atos 2. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Uma liderança espiritual é conhecida pela pureza. Porque a pureza é o percurso que o líder espiritual tem que tratar. Deus não aceita ajuntamento solene com iniquidade. De repente, a turma começou a vender tudo o que tinha e colocar aos pés dos apóstolos, para o bem comunitário. Não é o que diz lá? Foi uma experiência que dá urgência, mas não quer dizer que a gente tem que praticar. Porque, de repente, todo mundo ficou pobre na igreja, não tinha mais nada para vender. E aí as igrejas na província da Ásia Menor tiveram que começar a tirar oferta para ajudar os miseráveis de Jerusalém. Foi uma experiência porque 3.000 pessoas se converteram e vinham de todas as províncias do Império Romano e não queriam ir embora antes de aprenderem da doutrina. Então tinham que comer, tinham que ter um lugar onde dormir, tinham que vestir, não tinha trabalho. A igreja foi vendendo naquela fase inicial para ajudar por alguns meses aquela multidão que ficava em Jerusalém. O que foi uma bênção inicial se transformou num problema depois. Já não tinha mais ninguém com nada na igreja. Aí os outros começaram a ter que ajudar a igreja de Jerusalém. Mas o princípio da santidade aparece aí, da pureza. Porque você acha que os cristãos da igreja daquele tempo e os líderes de lá eram diferentes da gente? Ou vocês não acham que eles gostariam de ter bastante coisa, não? O que vocês acham? É, claro, todo mundo, por que a gente trabalha? A gente trabalha para dar para os outros? A gente trabalha para a gente, nossos filhos, que a gente gosta de conforto, a gente quer ter coisas, está certo ou não? Nós somos muito centrados na gente mesmo. Para o Espírito, para a gente começar a ver as necessidades dos outros também, e a gente poder ter para abençoar a gente, os nossos filhos, mas também ter um pouco para abençoar os outros, isso tem que ser uma obra de santidade do Espírito Santo de Deus. Está certo ou não? E o líder tem que ser modelo nisso aí. Líder amarrado, mentiroso, ingrato, como é que chama? Mão de quê? Que dá a Deus assim. Até domingo. Não funciona. A pureza, a transformação da vida, mexendo com os alicerces da nossa vida, é o percurso da liderança espiritual. As decisões na igreja passam a ser diferentes, são trilhadas de uma perspectiva diferente, e não empresarialmente, como muitas vezes a gente faz. Havia um casal na igreja que era Ananias e Safira. Conhece a história dele ou não? Estavam lá diariamente também, mas eles tinham a maior fazenda de gado da região de Uberaba e Uberlândia. Enquanto a igreja tinha 120 pessoas, não tinha lá muito prestígio. Os caras ficavam tudo escondidos num lugar chamado cenáculo, orando lá. Ninguém nem via, entendeu? 40 dias orando. Mas quando de um dia para o outro ela cresceu 3.000, a possibilidade do cara se tornar vereador. E agora tinha 3.120 votos.
Demorou mais uns 2 meses, apareceram mais 5 mil. O cara queria ser prefeito, ele entrou na loucura, ficou extasiado, uma coisa tremenda. Então ele chegou para... Ele era muito rico, ele tinha umas 1000 cabeças de gado e plantava café. Aí ele disse assim para sua esposa: bem, todo mundo está vendendo tudo que tem. Você sabe dos meus planos de me tornar vereador edil da honrosa Câmara de Vereador da nossa cidade. E só com os votos da igreja eu chego lá. Todo mundo está vendendo tudo que tem. Nós temos a maior fazenda. Muita gente diz, nós vamos vender tudo. Ninguém vai saber. Mas nós vamos chegar com um saco, não tinha cheque naquela época, nós vamos levar o maior saco de moeda, dos denários da vida. Vamos levar, mas e todo mundo vai ficar tão impressionado com a nossa santidade, meu bem, que a gente está dando tudo. Embora ninguém saiba, a gente tem 50% guardado em casa, mas as outras fazendinhas são pequenas. Comparado, nós vamos ter o maior saco. E a gente vai dizer que está dando tudo, bem. Todo mundo vai dizer que a gente é o mais santo da igreja, vão eleger a gente vice-presidente do conselho e vão votar na gente, bem. Vou ser eleito vereador, porque vão ficar me admirando. Então vamos montar a estratégia. O dia do dízimo, da entrega, é o primeiro domingo do mês que vem. Vou vender minha propriedade. Você concorda? Concordo, bem. Ô, Safira, você é maravilhosa. Então, vou vender e vamos fazer assim. Você vai, eu vou antes. Na hora do ofertório, todo mundo traz o saquinho. Eu vou deixar que todo mundo entregue o saquinho. Eu vou chegar por último. Vou levar um sacão e todo mundo vai ver. Não vai ter competição. E todo mundo vai dizer, mas que homem crente. Que homem crente. Vai ser a nossa noite gloriosa. Você só chega uma hora depois, que o culto lá eles gostam de pregar demais. Então você chega uma hora depois, capricha na joia, compra um vestido novo, sapato alto. Ela era muito ousada, então ela fez até botox. Fez aquele negócio, preparou-se, era a noite dela também. Ela fez aquela dos lábios, sabe aquela que algumas fazem aí? Então fica um lábio tão grande, e passa os lábios primeiro na porta, depois vem a pessoa. E o glorioso dia chegou. Era o primeiro, que domingo era? Primeiro domingo. Tá lá, Ananias. Chega, vem mancando na igreja. Todo mundo já entregou o saco de dinheiro aos pés dos apóstolos. Ananias entra com o dedo, chega, vem arrastando. Que representava quanto? 50%. E todo mundo, você pensa que o povo, os 3.000, não admiraram ele? O plano estava indo muito bem, até que o bicho deposita o saco na presença de Pedro. E Pedro olha para ele e fala, miserável, mentiroso. Você pensou, está escrito lá, capítulo 5, você pensou que estava mentindo para homens fazendo isso? Você mentiu para Deus, seu canalha. Você está querendo abusar do povo de Deus? Olha, Deus não aceita ajuntamento solene com iniquidade. Próxima cena, Ananias bate as botas. O pessoal leva o corpo de Ananias. Quem é que chega uma hora depois? Lá vem a Madame Safira, toda bonitona com aquele vestidão, aquele chale que estava meio frio, sapato alto que chega das batatas da perna, estava inflamada já. Ela vai caminhando e o botox, aquele negócio todo carregou na pintura, a maquiagem estava violenta, ninguém nem dava para reconhecer a tal da Safira. A Bíblia diz que quando ela entrou, com ela entraram as botas do sapato do pessoal que levou o marido. E ela entra, naquele rebolado que o corredor do meio era pequeno. Vai para lá, vai para cá, verdadeira rainha do Egito. Ela entra ali, aí Pedro fala, vem minha irmã, vem cá, eu tenho umas perguntinhas para te fazer. Conta a história, como é que é? O marido tinha montado as coisas todas. Como é que foi a venda? Vendemos e meu marido já trouxe tudo, e entregamos aos seus pés. Bateu o salto alto. Levaram, um bateu as botas e o outro o salto alto.
Graças a Deus que Deus não nos trata como Ele tratou aquele casal. Porque se Ele tratasse a gente como Ele tratou aquele casal, nem eu estaria aqui, nem o pastor, nem nenhum de nós. A igreja estaria vazia. Mas, de qualquer maneira, serve o alerta. A liderança espiritual é aquela que entende que Deus não aceita ajuntamento solene com iniquidade. Tudo bem até aqui, gente? Ninguém dormiu ainda não? Termino por aqui ou posso ir mais 5 minutos? Então a gente tem que se converter. Líderes espirituais têm que constantemente se converter de 3 coisas. A gente tem que se converter de toda idolatria, ao dar a Deus toda a glória, porque a gente quer glória demais, a gente quer que o povo diga bem feito, nós somos miseráveis. Nós queremos que todo mundo diga que líder bom que você tem, que saco de ouro você trouxe. E a gente quer dividir a glória de Deus com que pertence só a Deus, achando que a gente tem esse direito. Então a gente tem que se converter. A gente tem que limpar a gente mesmo de toda a idolatria de nós mesmos, ao dar a Deus toda a glória. A gente tem que se converter e limpar a gente de toda imoralidade, ao entregar a Deus todo o nosso ser. E a gente tem que se livrar e se limpar e converter de todo o mundanismo, ao dar a primazia aos outros. Mundanismo na Bíblia não é roupa que eu uso, música que eu canto, comida que eu como. Não, mundanismo na Bíblia é esse sistema maligno de usar pessoas, dando valor de coisas às pessoas e valor de pessoas às coisas. Entende? Então o líder tem que tratar a gente como gente, não usar aquelas pessoas. E tratar as coisas como as coisas. Eu nunca esqueci um colega lá em interior de São Paulo, um irmão da igreja, que o sonho dele era ter um Tempra. E aí ele conseguiu um Tempra de 16 válvulas. Dourado, cor de vinho com calota dourada. Isso é uma coisa fenomenal. Era o sonho dele. E aí um dia ele comprou, né, ele conseguiu, a notícia veio, era pertinho do meu gabinete pastoral, ia de caminho de casa, passava na casa dele, meu amigo muito querido. E aí eu passo na frente da casa dele, era 11h30 mais ou menos, 15 para meio-dia, para ir almoçar. Ele tinha pego o carro na Fiat às 10h30. Era 11h15, 11h20, ele já estava lavando o carro. Mas a cena da lavada do carro dele era interessante. O filho de 8 anos, que agora está fazendo faculdade lá em São Carlos, estava segurando a borracha, jogando água no carro. E ele beijando o carro, dizendo, meu tempo é meu tempo. Aí eu não aguentei. Aí eu fui para a galera. Aí eu parei e falei, Escavacim era o nome dele. Eu falei, Escavacim, você tem alguma coisa errada aqui, meu irmão. O que está errado no meu carro? Eu falei, você tem que beijar o seu filho. Dizer, meu filho. E joga água nessa porcaria aí. Pronto. Diz que um advogado ia dirigindo uma Mercedes, último tipo, e quando abriu a porta, veio um caminhão e levou a porta da Mercedes. Ele entrou num desespero. Meu Mercedes, a população parando ali no centro da cidade. Chegou para ele, amigo, o que foi meu Mercedes? Você está sem um braço. Aí ele olhou e fez, meu Rolex. Então, pureza. O líder espiritual, a pureza é o percurso da liderança espiritual. Então, eu vou bem rapidinho. Depois vem o louvor. O louvor é o que permeia a vida do líder espiritual. O líder espiritual, ele tem a oportunidade de influenciar a igreja para se tornar menos reclamadora. Nós reclamamos de tudo. A gente reclama, tem gente reclamando que eu estou falando demais. Corinthians não está jogando hoje, né? Então, olha aí. A gente reclama da gente mesmo. A gente reclama dos outros, da família da gente, da família dos outros, dos amigos da gente, dos amigos dos outros, do trabalho da gente, do trabalho dos outros, do trabalho dos outros amigos da gente, dos filhos da gente, dos filhos dos outros, do marido da gente, da esposa da gente, do esposo da gente, do marido, da esposa dos outros. A gente, do trabalho da gente, do trabalho dos outros, do clima, do sol, do frio, da chuva, do vento. A gente reclama e todo mundo aqui hoje já reclamou de alguma coisa.
A gente reclama se a gente é gordo, a gente reclama se a gente é magro, se a gente é alto, se a gente é baixo. A gente reclama de tudo, é verdade ou não? Nós somos o povo mais reclamador do mundo. Por que você acha que o Brasil é o campeão de operação plástica no mundo? É porque está todo mundo satisfeito? Não. O Silas Malafaia fez implante de cabelo. Hoje eu vi na televisão, parece uma floresta de eucalipto. É uma coisa terrível. Aquele negócio. Floresta de eucalipto. A gente reclama de tudo. Um amigo meu, o pastor Domingos, fez a campanha na igreja dele do dia sábado, domingo de Páscoa ao dia de Pentecostes. 40 dias sem reclamação. E eu fiquei muito impressionado. Então eu telefonei para ele lá em Marília, falei, pastor Domingos, 3 dias depois, na quinta-feira, como é que está indo a campanha? Ele falou, fracasso absoluto. 100% de fracasso, inclusive eu. Nós reclamamos demais. Por isso que a nossa vida é murcha. Não tem gozo, não tem alegria. Entende? O louvor tem que permear a vida do líder espiritual. É o contraponto ao normal. Deus é bom. Deus é bom. Lá na Coreia, por exemplo, tem o restaurante Aleluia, a rede de restaurante Aleluia. O técnico da seleção de futebol lá, o apelido dele é Aleluia Joe. Tem até uma denominação chamada Aleluia. Deus habita no meio dos louvores. Deus habita. Há algo especial que toca o coração das pessoas quando mesmo no meio da tragédia a gente diz, está doendo, mas louvado seja o nome do Senhor. Está entendendo? O negativismo, o louvor é o único exercício espiritual que eleva a gente a um nível acima do negativismo da nossa vida. Tanto o comunitário quanto o louvor pessoal. Eu falo mais sobre isso. Aliás, eu não sei a seu respeito, mas na minha vida, os momentos mais profundos da minha vida espiritual é quando eu estou sozinho no meio da tarde, trancado dentro do quarto. É o louvor da porta fechada. Você começa a exaltar Jesus, você começa a recitar versículos da Bíblia, você começa a cantar louvores, você começa a exaltá-lo. Não tem ninguém, não tem 500 pessoas dentro da igreja vendo você lá na frente, não tem, ou 500 vendo você levantar as mãos e fechar os olhos e dizer, Jesus te amo. Só tem a Trindade, os anjos, os serafins, querubins, e não precisa de nada mais. Você já tem o suficiente. Mas aí você começa, de repente as lágrimas começam a brotar nos seus olhos, de repente você está num gozo tremendo, e de repente ali é o altar de Deus, regado com as suas lágrimas de agradecimento. O céu desce à terra e a terra ao céu. Você tem essa experiência? É o louvor da porta fechada. Esse é o que vale. No meio dos louvores Deus habita. Então, louvor é o que permeia a vida do líder espiritual. Você conversa com um cara que é um líder espiritual, você se sente bem. Você chega para baixo, você sai para cima. Sai para cima. Bom, e vamos terminar, né? Temos 2 aqui. Manifestações do poder de Deus. Olha o que diz aí, muitos sinais e prodígios eram feitos pela liderança da igreja. Confirma a autoridade do líder espiritual. Muito importante isso aqui. Porque a gente tem a tendência de usar o verbo só no passado. Eu me lembro quando eu me converti, eu evangelizava até o poste. Passava, via um poste sem luz, já gritava, haja luz! É muito importante a experiência do passado, porque é muito bom a gente lembrar que o Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, tá certo? Mas se a gente ficar lembrando só do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, das nossas experiências do passado, e o verbo da nossa vida em relação aos atos de Deus,
for sempre o que Deus fez e não o que Ele está fazendo, a gente vira um monumento, a gente vai celebrar o passado só. E distancia a Deus da realidade do dia a dia, das pessoas a quem a gente influencia. Então, o líder espiritual consegue captar a bondade de Deus e o poder de Deus nas experiências até banais da vida. Livramentos de Deus. E ela compartilha para os outros isso aí. Deus continua agindo em nosso meio. Então, se a gente parar agora aqui e a gente perguntar um ao outro, me conta uma ação de Deus na sua vida nos últimos 15 dias. Será que nós vamos ter condições de falar? Ou você acha que Deus não está agindo na sua vida nos últimos 15 dias? O que você acha? O líder espiritual, ele discerne a ação de Deus e exalta a Deus. Os poderosos feitos de Deus na preservação da nossa vida. Ele fala do passado com muita gratidão, mas ele fala do futuro, do presente com muita convicção e do futuro com grande esperança. Os feitos de Deus. E isso confirma a fonte de nossa autoridade. A nossa autoridade reside em Deus, que continua agindo na nossa vida. Terminando. Tudo bem até aqui, gente? Terminando. O sacrifício demonstra a determinação do líder espiritual. Você lê os 7 primeiros capítulos do Avivamento de Atos, do começo do cristianismo, você vai ver apóstolo sendo preso, diácono sendo morto. Há um aspecto do sofrimento, tá? Do custo de seguir a Jesus com intrepidez. Porque quem quer viver piedosamente sofrerá. Eu diria perseguição no sentido de massacre, ser morto, mas sofrerá as durezas de manter a sua integridade, diz a Bíblia. Foi Tertuliano que disse, um dos pais da igreja, que o sangue dos mártires é a semente da expansão da igreja. Olhe, uma das coisas que mais está impressionando a minha vida recentemente é o avivamento na igreja reformada da Indonésia. A Indonésia tem 240 milhões de habitantes. 20 milhões, é a maior denominação reformada do mundo. Estão os presbiterianos de lá, mortos, geladeira, aquele negócio, um freezer a 200 graus negativo, evangelizado pelos holandeses. Ele tem a forma, mas já perdeu a essência há muito tempo. Há 6 anos atrás, agora é 6 anos atrás, numa vila na província de Aceh, na ilha de Aceh, há uma vila cristã, 1.200 habitantes, dentro da floresta, é a região de florestas da Indonésia. A Indonésia tem 4.000 ilhas. E tem ali, a vila que é cristã, e reformada, morta, eles mantinham o culto, nome de que vive, mas morto. E tem as vilas muçulmanas. Uma vila muçulmana, liderada pelo sheik, daquela vila, o imã, atacou a vila cristã. A CNN reportou como briga étnica. Mas eu sei o que foi. Eu conheço a situação, estive lá várias vezes. E matou 120 cristãos. Matou 120 cristãos. Levou 3 anos para aqueles irmãos conseguirem, muito pobre lá, conseguirem levantar $5.000 para construir a igreja de novo. Eles mataram os cristãos, estupraram as meninas, as mulheres. Foi uma coisa horrível. 3 anos levou para a ferida começar a ser tratada. E os irmãos levantaram $5.000 para construir a igreja que foi queimada. A igreja em geral é de bambu lá. Quando eles levantaram o dinheiro, você precisa do símbolo da espiritualidade, né? Quando você é muito nominal, é isso que você precisa, é uma igreja, um templo. Então, quando eles conseguiram, eles foram dar um culto e ações de graça, e o Espírito Santo decidiu que estava na hora de chacoalhar aquele povo ali. E houve uma convicção na mente de todos os presbíteros, que também eram os anciãos da vila,
para pegar aquele dinheiro e levar na vila muçulmana e dar de presente para usar para construir uma mesquita. E eles choraram. Deus, como é possível? Eles mataram os nossos filhos, abusaram das nossas filhas, das nossas esposas. É para construir uma casa para o Senhor, como se Deus precisasse de casa. Construir uma casa para o Senhor, mas e o Senhor agora está dando essa inclinação da gente levar isso e dar para os matadores do nosso povo. E o Espírito de Deus deu convicção, é para levar. Os presbíteros saíram carregando aquele dinheiro e chegaram, quando foram chegando na vila, que ficava a uns 3 quilômetros de distância uma da outra, o alerta foi dado. Os homens daquela vila saíram prontos para a batalha. Eles falaram, não, nós não viemos aqui brigar. Então o sheik perguntou, o que é que vocês vieram fazer aqui? Isso é história verdadeira, verdadeiríssima. E eles falaram, vocês foram lá 3 anos atrás, mataram os nossos filhos, abusaram das nossas esposas, dói até hoje, destruíram a nossa igreja, queimaram a nossa igreja. Nós conseguimos levantar $5.000 para construir a nossa igreja. E Deus, nosso Deus, mandou trazer esse dinheiro e dar para vocês construírem uma mesquita. O sheik, que não esperava aquilo, falou, mas como? Seu Deus mandou fazer isso? Falou, mandou. Ele chamou os homens da vila e disse, todo mundo para a floresta, nós vamos construir a igreja dos cristãos. O governo em Jacarta soube do que estava acontecendo. E o presidente aproveitou a oportunidade de fazer política e disse, nós vamos dar $15.000 para construir essa igreja. Ela foi inaugurada nós estamos em 2012, 2010, no Natal, com televisionamento direto. O país inteiro. Mas o que é mais importante é que o sofrimento trouxe as pessoas aos pés de Deus. E ali começou um avivamento que está repercutindo na igreja reformada da Indonésia de uma maneira maravilhosa. Porque é na dureza da vida que quando a gente sofre e o sofrimento segue, ninguém aqui é livre dele, quando a gente sofre, a gente só tem uma opção, é levantar as mãos para o céu. E Deus nos ouve. Deus nos ouve. Quando está tudo muito bem, a gente tende a esquecer esse componente elementar da vida cristã. O líder espiritual, nas durezas da vida, demonstra a determinação que ele tem de seguir a Cristo. Então faça o seu teste e que Deus nos abençoe. Amém.